Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam convosco. E a paz do Senhor Jesus, do Senhor Cristo, pastor Caleb Costa, do canal Remidos do Senhor. Quero trazer uma meditação sobre o nosso sacerdócio. A pergunta é bíblico o sacerdócio de todos os crentes? É uma pergunta que nós temos uma resposta biblicamente. Há, por exemplo, uma passagem principal que lida com o sacerdócio de todos os crentes. Segue-se vós também, isso aqui, que Pedro diz, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Ainda mais, Pedro diz que vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido do Senhor, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, no capítulo de número 2, versículo 5 ao versículo 9. Os sacerdotes do Velho Testamento eram escolhidos por Deus. Eles não escolhiam a si mesmos, e eram escolhidos com um propósito: servir a Deus com suas vidas, oferecendo sacrifícios. O sacerdócio servia como uma alegoria, ou símbolo de algo que estava para vir. Referindo-se então ao ministério vindouro de Jesus Cristo. Uma representação que não mais foi necessária, uma vez que o seu sacrifício na cruz, o sacrifício de Jesus Cristo estava completado. Então, quando o grosso véu do templo rompeu-se, o véu que cobria a entrada do lugar santo dos santos, por Deus foi rasgado em dois no momento da morte de Cristo Jesus. Segundo registrado em Mateus capítulo 27, versículo 51. Deus estava indicando que o sacerdócio do Velho Testamento não mais se fazia necessário. Daí então, agora as pessoas poderiam vir diretamente a Deus através do grande sumo sacerdote Jesus Cristo. Segundo está registrado em Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16. Não há mais agora qualquer mediador terreno entre Deus e o homem, como existia no Velho Testamento. É o que Paulo escreve em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, quando diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Cristo, todavia, é o nosso sumo sacerdote. Ele já fez o seu único sacrifício pelo pecado. Hebreus 10, verso 12. E não há mais qualquer sacrifício pelos pecados que possa ser feito. Hebreus capítulo 10, versos 26. Daí, mas como os sacerdotes do passado ofereciam outros tipos de sacrifícios no templo, fica então claro, vendo 1 Pedro no capítulo 2, versículos 5 e 9, diz que Deus escolheu a todos nós, os cristãos, para oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 2, versículos 5 ao 9, fala então de dois aspectos em que nós, os crentes, somos privilegiados. Um deles é ser escolhido por Deus, e ser um sacerdote era então um grande privilégio. Outra coisa, ser escolhido por Deus era realmente ser um privilégio somente da tribo de Levi, de onde foi oriundo Moisés, Arão, e os filhos de Arão, que foram os primeiros sacerdotes, Arão e os seus filhos. Então, ser escolhido por Deus para ser um sacerdote era esse privilégio muito grande. Então, todos os crentes, segundo escreve o apóstolo Pedro, foram escolhidos por Deus. Então, ele diz que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido do Senhor. No tabernáculo, por exemplo, do Velho Testamento e templo, havia lugares somente para os sacerdotes. Somente eles tinham acesso a este lugar. Dentro do Santo dos Santos, através de um grosso véu, somente o sumo sacerdote tinha acesso. E isto somente uma vez ao ano, no dia da expiação.
quando ele então fazia um oferecimento em favor dos pecados de toda a nação de Israel. Mas como mencionado acima, por causa da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, todos os crentes agora têm direito e acesso ao trono de Deus através de Jesus Cristo, nosso grande sumo sacerdote. Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16. Que maravilha! O privilégio, a honra que temos de entrar na presença de Deus com ousadia e com intrepidez no nosso falar. Que privilégio sermos capazes de ter acesso ao trono de Deus diretamente e não através de qualquer sacerdote terreno. Quando Cristo voltar à Nova Jerusalém via a terra em Apocalipse 21, os crentes aí então verão Deus face a face e lá o servirão. Apocalipse 22, versículo 3 ao 4. Mais uma vez, que privilégio, especialmente para nós que outrora não éramos povo de Deus, sem esperanças, destinado à destruição por causa de nosso pecado. Vemos então o segundo aspecto do sacerdócio do crente, é que somos escolhidos para um propósito. Que propósito é esse? Para oferecermos sacrifícios espirituais. Hebreus capítulo 13, versículo 15 e 16. Por exemplo, e para proclamarmos os louvores daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você pode ver isso aí nas cartas de Pedro, no capítulo 2, versículo 5. Na primeira epístola, também Tito, capítulo 2, versículo 11 ao verso 14. E Efésios 2 e 10, o que Deus fez por nós. Nós não éramos povo, estávamos mortos, segundo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, versículo 1. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Ele nos deu vida, glória a Deus por isso, porque a vida nos deu vida. E outra coisa interessante, nosso propósito, através do nosso sacerdócio, é exatamente servir a Deus, ministrando a palavra, louvando ao seu nome, testemunhando, como o Senhor disse para aquele homem que fora liberto dos demônios. Ele disse: vai e anuncia aos da tua casa o que Deus fez por ti e que teve misericórdia de ti. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Outra coisa ainda, assim como o corpo do crente é templo do Espírito Santo, segundo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 ao 20, também Deus nos chamou para servi-lo do nosso coração, primeiramente oferecendo sacrifícios vivos. Paulo escreve isso em Romanos capítulo 1 e até o versículo 2, quando ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual ou racional, né? Então ele prossegue dizendo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que compreendamos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que o Senhor tem para nós. Um dia nós estaremos servindo a Deus para sempre. Um dia estaremos lá, no templo do Senhor, no Deus Todo-Poderoso, no templo do Cordeiro. Assim como o sacerdócio do Velho Testamento deveria ser livre de corrupção, como ser, por exemplo, cerimonialmente limpo, também Cristo nos colocou na posição de santos perante o Pai. Ele nos chama para viver vidas santas, para que possamos ser também um sacerdócio santo. 1 Pedro 2,5, quando ele diz, né? Sede santos, porque aquele que vos chamou é santo. Que a graça, que o poder do Espírito Santo vos santifique em tudo. Também nós temos um texto da palavra de Deus em Apocalipse, no capítulo de número 1, no versículo de número 6, em que o apóstolo João, ele recebe esta mensagem do Senhor, em que a Bíblia diz que Deus nos ama e pelo sangue de Jesus Cristo nos comprou. Daí então que Deus nos constituiu reis e sacerdotes,
reis e sacerdotes. É isso que nós somos, reis e sacerdotes. Que privilégio maravilhoso esse que Deus nos concedeu. O sacerdócio maravilhoso, como diz um dos grandes ministros de louvor da nossa nação. Ele diz que o nosso ministério sacerdotal, ele é trino. O nosso sacerdócio é o nosso secreto com Deus, é para a igreja e para o mundo. Deus nos chamou para ministrar à igreja, a nós mesmos e ao mundo. Que maravilha! Sinta-se privilegiado e exerça com graça, com ousadia, o ministério que Deus te confiou. O ministério a qual Deus nos chamou para essa santa e soberana vocação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a vocês.